Thelminha, tudo bem? Passando em frente à sua câmera aí. Gente, eu vou finalizar aqui, eu vou fazer umas fotos e eu volto aqui mesmo nesse meu canal com vocês, tá bom? Eu esperava fazer umas fotos aqui, eu só tenho um celular, não sou igual eu estou na casa que tem celular. Vai envolvendo, a gente vai ter que investir, entendeu? Porque a coisa vai criando a necessidade, né? A capa, não foi escolher não. Nossa, velho. Ah, não, aí não. Mas não fui eu não, ué. Mas eu acho que não, não, porque estava finalizando. Estava finalizando. Tá. Não, eu preferi no final. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Registrar aqui a presença dos vereadores Tãozinho Leite, vereador Carlos Henrique, vereador Júlio do Condém, vereador Bernardo Rosa, vereador Júlio Madeira, vereador Robertinho da Autoescola e o vereador Júlio Contador. Eu sou o vereador Luciano Sobrinho, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Vamos dar início aqui a essa pauta importante e agradecer a presença de todos que estão nesse momento aqui na Câmara, em nome do Gabriel Quintão, secretário de Administração. Boa tarde a todos os funcionários aí da Prefeitura, da Secretaria de Administração. Agradecer também a imprensa que está fazendo o trabalho aqui. Muito obrigado ao Valério Adélio, obrigado ao Victor, Eduardo, ao Jairo, a todos da imprensa reunidos aqui nesse momento. Vamos dar início à discussão desse projeto de lei, que é o projeto de número 132, 2023, que dispõe sobre a estrutura organizacional da administração da Prefeitura Municipal de Itapira. O projeto chegou na casa na segunda-feira, foi protocolado na segunda-feira. Ontem, durante a reunião ordinária, foi feita a leitura do projeto
E agora nós vamos iniciar a discussão aqui. Foi sugerido pelo presidente da Casa e acatado por todos os vereadores, que hoje a gente já pudesse começar a discutir para o entendimento melhor dos vereadores e também dos servidores. E nós estamos aqui nesse momento, já dando início, e nós vamos passar a palavra aqui para os vereadores. Se quiser fazer uso da palavra, pode ficar à vontade. Então, vou passar a palavra aqui para o pedir o Gabriel, então, por favor, para fazer uma apresentação para a gente aqui, viu, Gabriel? Vamos pedir a todos aí para manter a calma. É uma tarde agradável para a gente poder discutir sobre isso, tá? Então, a gente manter a ordem na casa, isso é muito importante, para que o trabalho seja um trabalho de excelência aqui, para que todos compreendam as explicações do nosso secretário de administração. Gabriel, então, boa tarde, fique à vontade. Obrigado, vereador Luciano. Boa tarde, servidoras, servidores, vereadores, imprensa, funcionários da Câmara Municipal e demais autoridades presentes aqui hoje nesse encontro. Quero primeiro agradecer ao presidente Luciano, vereadores, Rodrigo Guerreiro, nosso líder Carlos Henrique, todos os demais, pela pronta resposta a colocar já em discussão para a gente iniciar essa importante tramitação que é a reforma administrativa, para a gente poder, em breve, também já votar o plano de cargos, carreiras, salários do servidor público. Reforço mais uma vez, como eu disse no encontro de terça-feira, esse trabalho foi um trabalho muito minucioso, um trabalho muito árduo, um trabalho muito sério, onde a gente nos últimos, vamos colocar aí, 18 meses, né, um ano e meio, nós nos debruçamos para que a gente conseguisse construir uma modernização administrativa. Aqui, gente, estou falando primeiro da modernização. Tem algumas premissas que eu queria até pedir licença para realmente ler para vocês, para que a gente compartilhasse como se construiu esse documento, como nós chegamos nessa modernização administrativa. Então, quais são as premissas? Maior eficiência para o governo, adequação das funções às necessidades do governo cada vez mais digital. Ou seja, nós estamos falando de modernização, nós estamos falando que o município também precisa de entrar na era digital, então é adequar essas funções. Um atendimento imediato às demandas do cidadão, ou seja, mais agilidade, menos burocracia, mais facilidade para o cidadão. Soluções adequadas para várias áreas, que elas ajam com sinergia, ou seja, que as mais diversas áreas conversem entre si de uma forma que o serviço público funcione de maneira redondinha, vamos assim dizer. A melhor gestão do serviço do recurso público, a velocidade de empresa privada, mas com ações que só o poder público tem, ou seja, a gente empreender um ritmo com mais celeridade, com menos burocracia, mas focado principalmente na real necessidade de função do serviço público que existe, que é atender o cidadão, né? Que é olhar para o todo, para a cidade. A profissionalização do lugar do amadorismo, a gente faz uma modernização que ela é uma modernização gerencial, estrutural e que coloca a Prefeitura de Itabira no patamar de modernidade. Praticar essa gestão do bem comum, integrando todas as demais áreas e demonstrando o comprometimento da gestão com o serviço público, com o funcionamento público. Eu quero ser de maneira bem simples, até para a gente não alongar muito, explicar basicamente o que é a modernização administrativa. Eu não gosto da palavra reforma, eu prefiro modernização, porque reforma dá a impressão que você reformou ali. E modernização é muito mais amplo, né? A gente traz novos conceitos, a gente melhora o serviço público como um todo. Então, o que a gente tem de mudança? A primeira é do ponto de vista da nomenclatura, da estruturação da prefeitura. Hoje a gente tem uma pirâmide invertida. Quem entende um pouco da área de gestão aqui, sabe que a nossa pirâmide é invertida, né? A gente tem, por exemplo, nomenclatura de cargos que são equivocadas. Então a gente corrige. Como que passa a ser a estrutura da prefeitura? Ela passa a ser secretário, o subsecretário hoje ele já existe com a nomenclatura coordenador, então o coordenador passa a se chamar subsecretário. O superintendente passa a se chamar
gerente. O diretor passa a se chamar coordenador. E o gerente de serviços passa a se chamar supervisor vinculado. E aqui, uma importante questão que eu preciso compartilhar com os senhores, e que até foi motivo, né, Marina daqui, Selma, Delva, Carlina, que são da área que faz especificamente no plano da reforma conosco, existe um inquérito civil de 2017 que o Ministério Público instaurou em relação aos cargos de gerentes de serviço, onde era discutido a seguinte questão. Quando foi criado, há quase 10 anos atrás, esse cargo, não se atentou ao que a Constituição fala. O cargo de comissão tem que ser direcionamento, assessoramento ou chefia. Então, o que o cargo de gerente de serviço gerenciava? Não tinha isso dentro da atual lei, que é 5.134 de 2019. Então, o que nós fizemos? Nós transformamos em todos os cargos, eles passam a ter, do menor nível ao nível de secretário, todos passam a ter pré-requisito, que é da escolaridade, da experiência. Ele passa a ter vinculação por área, ou seja, não tem mais aquele cargo solto, você pode nomear aqui, nomear ali, tá? Ele passa a ser vinculado. Então o supervisor, ele é vinculado a uma gerência, uma coordenadoria, que é vinculada a uma gerência, que é vinculada a um subsecretário. Então a estrutura organizacional ela passa a ser organizada e passa a ter as atribuições e as definições muito claras. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, em relação aos salários, a reforma administrativa, diferentemente do plano de cargos, o plano de cargos ele reconhece majora distorções salariais. Então no plano a gente tem correções salariais ao servidor efetivo. A reforma administrativa não aumenta salário de cargo e comissão. Não tem aumento de salário. Os salários permanecem da forma que está hoje. Segundo ponto, não tem aumento da estrutura. Nós não estamos criando mais cargos de comissão. Hoje, o número de cargos de comissão é 317. Sendo desses 317, 194 cargos de ampla nomeação. Há cargos que podem ser ocupados por livre nomeação. E 123 de nomeação restrita, ou seja, somente servidores efetivos. Hoje no nosso governo a gente ocupa mais do que isso, inclusive. Tem mais servidores de cargo de comissão do que a lei estabelece. Então o que a gente fez? Não aumentamos, vereadores, o quantitativo é 317, permanece 317. Mas aí vem a pergunta, como vocês fizeram uma modernização que cria secretarias, mas não aumenta cargos? Nós buscamos, dentro da estrutura, enxugar onde poderia ser enxugado, transformar um cargo, reduzir um quantitativo em determinado lugar, para que a gente tivesse a estrutura final fechada. Do ponto de vista de criação de secretaria, são 3 novas pastas criadas. É a Secretaria Municipal de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil, a Secretaria Municipal de Comunicação e a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Aí, nesse ponto, é muito importante a gente falar e trazer com clareza a seguinte questão. Por exemplo, a Secretaria Municipal de Comunicação. Hoje já existe um cargo, nível de secretário, salário de secretário, ocupado no nível de secretário, exercendo a função da comunicação. Então, não teve criação. A gente transformou esse cargo de assessor de gestão, programas e metas em secretário de comunicação. Então, ou seja, foi só uma alteração. Os cargos da comunicação já existem, então a gente só organizou tudo dentro de uma estrutura. No caso da cultura e do turismo, já existe a estrutura do turismo lá no desenvolvimento econômico. Então a gente buscou na estrutura do desenvolvimento e criou cultura e turismo, e a cultura sim, tem a criação dos cargos, dentro da cultura, uma secretaria bem chuta, vocês vão ver dentro disso. E no caso da segurança pública e mobilidade e defesa civil, é a mesma questão. Já tem hoje a Transita, que é uma estrutura que existe, a defesa civil é uma estrutura que está sendo criada, que é super necessária, e a parte da segurança, que é uma estrutura também muito pequena, muito enxuta, que foi criada. Então, o que nós trabalhamos? Nós trabalhamos com essas adequações, pegando funções que já existem
e transformando essas funções para que não houvesse criação, certo? Tem alguns outros pontos específicos, quando a gente trata da secretaria, se é apenas claro? Só perguntar aí para tá. Foi contado um telefone aqui, o cartão de crédito em nome de Rosângela L. Silva, servidora. É só que souber de perguntar, está aqui, vai deixar na administração. Essa quantitativa de cargos funcionários, ela é 317, né? Aí foram 339, com uma criação de quantitativa aqui na reforma administrativa, está 317 339. Não. Isso é impacto. O impacto a gente precisa de fazer uma correção nessa folha, tá? Acredito eu que deve ter sido algum erro de digitação. Se eu não me engano, não são 339. 317. Pode desconsiderar. Porque aqui no quantitativo, Isso, na tá administrativa está 339. É só no impacto. Isso. E aí eu só informo que, porventura, caso tenha alguma pergunta mais técnica, aí eu vou precisar peço a ajuda de Marinda, de Céu e de Delma, no caso necessário. Mas só afirmando, está esse número aqui, mas eu posso afirmar com muita tranquilidade que o número é 317. Então não tem acréscimo, tá? Então todos esses números aqui estão errados, né? No quantitativo. Não, foi o quantitativo final. Tá, 339. Isso. Aí tem uma diferença, 18 para 19, 12 para 19. Isso aí tem que ser corrigido, esse ponto aí, tá? Beleza? E aí, assim, na reforma, né, falando por alto com vocês, tem alguns pontos também que são importantes, que é a organização de algumas estruturas da prefeitura, né? As nomenclaturas. Como são muitos nomes, eu peço só uma licença para poder falar aqui. Por exemplo, do ponto de vista de nomenclatura, eu vou falar o que teve de alteração de nomenclatura com o serviço para que vocês possam entender. Por exemplo, a Secretaria de Administração, ela passa a ser administração e governança. Tem uma inclusão de um novo nome com outros conceitos, abrangendo também a parte de modernização, de vigilância, toda a parte patrimonial. A Secretaria Municipal de Auditoria Interna e Controladoria, ela passa a ser Controladoria Geral do município. Essa correção é simples, as meninas já vão solicitar agora mesmo lá, se fica até o final aqui da sessão, a gente consegue fazer. Perfeito. E aí só dando sequência aqui nas alterações de nomenclatura que nós temos, né? A Secretaria de Assistência Social, que hoje é Assistência Social, ela passa a se chamar Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. A Assessoria de Gestão, Programas e Metas passa a se chamar Secretaria de Comunicação. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano, aí tem uma mudança importante de conceito, porque toda a parte de zeladoria e serviços urbanos deixa a SMDU e passa para a Secretaria de Obras. A Secretaria de Meio Ambiente, ela passa a ser Meio Ambiente e Proteção Animal. Então, a causa animal, ela passa a estar dentro da estrutura da Prefeitura, na área do meio ambiente. Agricultura passa a se chamar Agricultura e Segurança Alimentar. E a Secretaria de Obras, aqui uma das mudanças mais importantes, ela deixa de ser Secretaria de Obras, Transporte e Trânsito, passando a ser Secretaria de Obras e Zeladoria Urbana. Ou seja, até esse momento nós tínhamos até uma confusão das atribuições do ponto de vista da zeladoria. Meio Ambiente cuidava de parques e jardins, SMDU cuidava de praça e Obra cuidava de serviços de recapeamento e reforma. Agora não, agora é tudo concentrado dentro da Secretaria Municipal de Obras. E a Assessoria de Projetos e Captação de Recursos transformou em Segurança, Mobilidade e Defesa. E aí eu estou à disposição, caso tenha alguma dúvida, algum ponto que a gente possa discutir.
Lagoa, secretário financeiro, veio do município. Tem cadeira prévia de viagem? Nesses casos, não tem cadeira prévia porque é contribuição por INSS. Os casos de provimento efetivo, o recolhimento ele é por INSS. Ele não se dá para o estatuto de previdência. Vou deixar a Bel explicar, Bel. A estrutura administrativa cuida apenas dos cargos em comissão das funções gratificadas. As funções gratificadas não refletem a cadeira prévia, apesar de ser efetivo, não há contribuição de cadeira prévia. E os cargos em comissão contribuem para o INSS. Não, preste atenção, ela cria a secretaria com os cargos em comissão. Os cargos efetivos estão no plano de cargos. E em sua maioria é só uma questão de transposição dentro do processo. É uma questão só de transposição. Transita da unidade local, a comunicação já tem o projeto, já está tudo lá. Não, os cargos da transita. Só pode dar necessidade. Os efetivos estão no plano de cargos. Eu pedi o jurídico para estudar aí, Fernando, que essa secretaria que está sendo criada aí, de segurança pública, a gente vai ter que fazer ainda, retirando ela. Nós não sei como discutir ela agora, senão nós vamos conseguir aprovar esse projeto esse ano. Então, assim, nós vamos tirar ela, aí ano que vem a gente dissolve com ela. Senhor presidente, aí eu até discordo, porque nós esperamos a reforma administrativa por causa que está tendo carta do Guarda Civil lá no plano de cargo de salário. Aí ela chegou, criou a secretaria, vai querer tirar, então poderia ter votado separado do plano de cargo de salário. Não, eu estou falando uma questão de coerência no raciocínio. Você faz discordar assim, não. Isso aí é discordância sua. Tudo bem. Entendeu? Só que a gente vai. Eu falo que a gente quer esse tempo todo para votar e a gente vai ver a reforma administrativa e o fundamento era que a secretaria. Só que a gente vai colocar a emenda para retirar ela. Não tem como discutir ela agora. Pessoal, boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Gabriel. O que o presidente disse aqui, o jurídico esclareceu desde o início, é que são 3 projetos. Projeto do Estatuto do Servidor, que teve inclusive 3 audiências públicas, e essas audiências terminaram na semana passada, e o Estatuto está tramitando. O projeto da reforma administrativa, que estava esperando chegar, mas o projeto do plano de cargos e salários. Então, de qualquer forma, o que eu quero deixar bem claro é que não tem nenhum projeto atrasado aqui na casa. Pode colocar os projetos para votar. Também não veio nenhum projeto com votação com pedido de urgência, porque existe um trâmite interno aqui e esse trâmite está acontecendo de acordo com o cronograma que foi estabelecido. Então, aqui a gente não pode criar essa narrativa de que tem projeto, como se tivesse projeto atrasado, porque está esperando reforma administrativa, porque não tem projeto atrasado. Não tem projeto atrasado aqui. O ponto que eu acho bom deixar claro é esse, porque, além de tudo, está dentro dos prazos registrados. E não houve nenhum pedido de urgência com relação à antecipação da tramitação do projeto de lei. Então, está dentro do prazo, está ainda dentro do que foi dito aqui, né? Do compromisso. Gabriel, eu queria saber se você chegou a analisar o
nós precisamos dar. Está conversando agora com o Marinho, vereador, a gente terminou de formatar, a gente já vai responder normalmente tudo aquilo que a senhora colocou junto com o Aldo, né? E aí, em seguida, a Maria, que até mais cedinho a gente já encaminha para o senhora, e para o sindicato, tanto físico quanto por e-mail, a gente manda por e-mail também, Maria, seria mais rápido, tá bom? Pessoal, boa tarde. Vou falar aqui enquanto relator da Comissão Justiça. O nosso papel na análise do projeto, obviamente a gente não conseguiu fazer toda essa análise por causa do volume, mas nós vamos nos ater à legalidade do projeto, constitucionalidade do projeto. Claro que existem alguns colegas que são contrários à criação, por exemplo, da guarda municipal. É a opção do colega também apresentar a emenda, identificar e, se for votada, aquilo derrubada, e aí a gente vai ter que ir em plenário. Mas eu, vereador Luciano Presidente, o relator, nós estamos atentos à questão da legalidade do projeto. E nós vamos fazer isso com o tempo mais rápido possível, porque, de fato, esse projeto da reforma foi um projeto que nós pedimos que ele fosse enviado para que a gente pudesse tramitar com o plenário. E todos os projetos são volumosos e a gente precisa correr com isso. Então, a primeiro momento, eu não vi nenhuma ilegalidade. As perguntas do Gabriel foi no aspecto de foi criado cargos a mais, depois manteve o número, né, que foi esse remanejamento, e aí depois na questão de preferência, de entendimento se é necessário ou não, as secretarias aí é o voto de cada um. Mas nós da comissão aqui estamos atentos a isso, vamos fazer o nosso trabalho o mais rápido possível, para que a gente dê esse parecer, e se tiver alguma coisa inconstitucional, também obviamente vamos chamar, vamos consertar, vamos corrigir. Mas a primeiro momento e a primeira análise, não há nada de inconstitucionalidade no projeto. Então, a gente pode protestar algum impacto, né, que vai ser corrigido, que é uma questão da Comissão de Finanças, né? Nós somos da Justiça, Luciana. A Finanças também vai fazer o seu parecer, é importante, o vereador está muito mais. Mas eu queria dar essa consideração, que por nós, da Comissão de Justiça, isso, eles vão ter que corrigir, vão ter que enviar uma ficha. Essa correção pode acontecer entre uma votação e outra. É importante dizer que o impacto, como já falei no Brasil, hoje ainda vai ser corrigido, o impacto é só assinatura, na verdade só está faltando o Paulo que quer assinar. E lembrando que esse impacto, ele não é impacto não contábil, ele já não é um quantitativo a menos. Isso é para baixo, não, porque a vida prévia, a senhora que chegada ainda, a Delma explicou o que acontece. Como trata-se da estrutura administrativa de cada comissão, não tem impacto do vida prévia, porque incide sobre o INSS. E aí, até o sistema que você certificado, ele não incide com a produção. Então, por isso, não tem. Já tem, está em anexo. Está no plano de carro. Eu vou só explicar de novo o que eu falei aqui. Eu vou só explicar. Não, ele foi corrigir. Se foi de uma coluna para outra, a gente vai ver o impacto. Né? Vai ver. Eu só vou explicar novamente a questão da tramitação legislativa. E eu, de coerência, que eu falava que a reforma administrativa deveria vir, porque o plano de cargos e salários estava criando cargos da Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade, então eu achava mais prudente votar a reforma administrativa juntamente com ela estar aqui para eu votar o plano de cargos e salários e o estatuto. No momento não falei que os projetos aqui estão atrasados. Foi uma questão de coerência. Nós esperamos aqui, por exemplo, que eu esperei votar o plano de cargos, salário e estatuto com o protocolo da reforma administrativa. Se fosse para retirar alguma secretaria, não haveria necessidade de esperar o protocolo da reforma administrativa. Eu teria simplesmente isso, claro que eu falei. Pessoal, é justamente por isso que o projeto está começando a ser discutido hoje, a pedido até do presidente, né, como eu falei no início da reunião, para que alguns erros que porventura acontecerem, como esse, por exemplo, aqui do impacto, dê tempo de fazer as correções
né? Porque hoje é quarta-feira, ainda temos a reunião de comissões da próxima segunda-feira, tá certo? Então, há tempo hábil ainda de fazer as correções. Tá? Se com uma correção gráfica, somente um erro gráfico, né? Então, não vejo grandes problemas também não. Tá? E como disse o vereador de Guerreiro aqui, que é relator da comissão, também não vejo nenhum problema. A gente já está aguardando essa reforma já há algum tempo, e agora é seguir com os trâmites. Essa comissão de legislação não vai ficar aqui travando nada se estiver dentro da legalidade, tá certo? Nós tivemos aqui prazos, inclusive tivemos conversas com servidores, sindicatos, o vereador Arroz, por várias noites esteve aqui conversando com servidores, foram encaminhados aí o pedido deles ao secretário Gabriel Quintão, que ficou aqui de mandar até amanhã, não é isso? Uma resposta oficial do governo, que puder ser feito, vai ser feito, se não puder, depende do governo. Essa casa está aqui, com seus vereadores, ninguém é contra servidor público, de forma nenhuma. Se o projeto tivesse agradado a todos, que é difícil mesmo, a gente confessa que é um projeto complexo, e é aguardado há muitos anos, mas se fosse um projeto que agradasse a todos aqui, sem problema nenhum, a gente, se tivesse legalidade para isso, todos nós teríamos votado a favor, não tem problema nenhum com o servidor. A gente quer tentar ouvir as pessoas que não foram ouvidas, ou que falaram que não foram ouvidas. Tá? Então a gente está aqui para colaborar mesmo, não tem isso aí, não tem ninguém aqui. Essa casa é uma casa independente, mas é também harmônica com o executivo, com a prefeitura. Tá bom? Mais alguém com a coisa da palavra? Eu queria dizer assim, para a gente pegar o 17, ou 2017, como é que funciona isso dentro da Câmara aqui? Se é simplesmente só trocar, a gente sabe que o documento público não é só mandar o papel e trocar, né? Tem que dar entrada, tem que dar saída. Primeiro eu quero saber o trâmite aqui na Câmara, se isso atrasa alguma coisa. E a outra pergunta para o secretário, a gente sabe, o cargo de administrador distrital está em qual pasta, porque tem uma divergência nisso, a gente sabe que o cargo de administrador de Ipoema e Carmo, são dois distritos, sempre gera muito discussão política, onde em qual pasta ele passa a figurar. Obrigado pela pergunta. Dois cargos de administrador distrital, Ipoema e Senhora do Carmo, na nova estrutura administrativa, eles passam a estar vinculados à Secretaria Municipal de Governo. Então, já foi assim no passado, a gente estudou, analisou e estava dando certo, funcionava. Porque hoje, o cargo de administrador distrital está vinculado em obras. E muitas vezes as pessoas entendem que os dois distritos precisam pura e simplesmente da questão de obra. E a gente entende, né, que estando em governo, que o nosso secretário Danilo, que estando em governo é uma ação mais transversal. É poder trabalhar os distritos desde as políticas públicas de assistência, saúde e educação. Então, os dois distritos ficam vinculados à Secretaria Municipal de Governo. Com relação ao na verdade que na planilha de impacto orçamentário financeiro, você tem quantitativo, vencimentos e total. Então, alterando os números, é só matemática. Então, se ele permanecer igual ao atual, a reforma administrativa, os vencimentos e o impacto vai ter que ser mesmo total, a não ser que se mantém para 17, mudam só os cargos, a quantidade, aí vai ter alteração, porque os vencimentos são diferentes. Mas aí o valor tem que ser igual ao do atual. Tá? Aí é questão de comissão de finanças que vai analisar essa questão financeira e matemática. O Valério, completando a sua pergunta, se o projeto, numa reunião ordinária, a gente detectasse esse problema, aí correria um atraso maior, né? Porque não poderia ser votado. Um erro. Mas é um erro que foi descoberto aqui na reunião de comissões, então há a possibilidade ainda de fazer a revisão, tá certo? Então, a pauta, hoje nós estamos reunidos aqui, discutindo. Na segunda-feira, na reunião de comissões, nós estaremos aqui novamente falando sobre esse projeto, mais alguém que quiser falar.
Tá certo? Agora, a pauta depende da presidência da Câmara. O projeto, para pautar o projeto, depende da presidência da Câmara. Tá certo? Nós estamos passando pelas comissões e as comissões, a Comissão de Legislação, que é a comissão que nós representamos aqui, o Rodrigo Figueiredo e demais vereadores, vereadora Rose, vereador Carlinhos Sacolão, vereador Júber e vereador Robertinho, nós estamos dando um passo à frente, passando agora para as outras comissões fazerem a análise. Tá certo? Então, por essa comissão, está no trâmite normal, aguardando, tá, Gabriel? Com todo respeito à sua pessoa, que você realmente consiga nos enviar, porque o serviço que a vereadora Rose fez aqui nessa casa, é digno aí de a gente tem que mencionar, porque foram várias noites, né, vários dias, né, conversando com os servidores, fazendo anotações, ouvindo todas as pessoas, então a gente tem que falar a verdade, e foi um trabalho muito bem feito pela senhora, viu, vereadora? Com certeza, vereador, a gente respeita muito e a gente entende que a essência da discussão legislativa e executiva é exatamente isso aqui, discussão respeitosa, séria. Eu tenho certeza que o propósito da Câmara é o executivo, que é buscar uma valorização maior do servidor. Então a gente está guardando com muita ansiedade, mas agradecendo. Boa tarde a todos. Só um importante, você falou que o impacto orçamentário vai chegar hoje na Câmara? Na verdade, o impacto já está. Já está. Esse erro de digitação. Tá. Ele está, vereador, com um número a mais. Ele está com 339 carros. São 317. Então ele vai chegar com menos carros, tá? Não, nós vamos trabalhar para fazer esse não, porque agora a comissão de lembrando que a gente legislação. depende de planejamento para chegar, mas A comissão de legislação liberando, a comissão de finanças também vai analisar o projeto, que está criando outras secretarias, está criando, né, outros cargos, confirmar todos os. Boa tarde a todos. Gabriel, vereador Silva, como relator da presidência da Comissão de Finanças, eu como presidente da Comissão de Finanças, vamos aguardar todos, para também nossa comissão também fazer a avaliação o mais rápido possível, para a gente poder fazer os trâmites normais aqui do projeto. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, demais da parte da administração. Então, como foi comprometido, né, que ele entregasse que ainda essa semana esse plano aqui, que foi trazido até hoje, que dá para corrigir. Então, assim, mais importante, foi feito um trabalho minucioso, do qual não tivemos acréscimo de cargos comissionados, como já havia adiantado nessa casa, e também não tivemos aumento de salário dos mesmos, isso é muito importante, acrescentando outras pastas que com certeza vai contribuir muito para o desenvolvimento da nossa cidade. Eu espero que a partir de agora a tramitação ela possa começar a correr na nossa casa e o presidente tenha boa vontade, que agora é com ele, para começar a tramitação do que mais interessa a todos aqui, que é o plano de cargos do setor público, e nós estamos precisando de votar, sabendo que o tempo está curto e queremos ainda aprovar esse ano, se Deus quiser. Vou passar a palavra aqui para o Giovanni, também é servidor público. Gabriel, eu gostaria de fazer uma colocação preocupado necessariamente com o serviço público. Eu acho que ninguém entende tanto o serviço público quanto o servidor de carreira. No início você fez a colocação que são 190 cargos em comissão amplos, é isso? Não, 190 são amplos. E quantos restritos? Hoje, na 5.134, ela traz a seguinte forma: 194 amplos e 123 restritos. Sim. Hoje, a atual lei, essa aqui, ó, que é a foto aqui, Sim. ela traz em dois anexos, né? Ela traz o anexo dos amplos e dos restritos. Como que nós fizemos na futura lei, né? No lei do projeto. Ela trata com 30% dos cargos. Isso, hoje. Na proposta. Sim. 30%. Então, se tem 100 cargos, X, 30% no mínimo
Sim. Obrigatoriamente tem que ser ocupado por efetivo. Tá. E hoje a gente ocupa mais de 40. Beleza, mas a minha questão era justamente essa, né? Eu queria só um quantitativo para fazer a colocação. Inclusive no governo federal, se eu não me engano, em 2016, 2017, foi feita uma legislação que estabeleceu um mínimo de 50% dos cargos em comissão para funcionários de carreira, certo? E na verdade, quando a gente discutia essa questão da reforma administrativa, a gente sempre pensou nessa questão, né? Mesmo porque Itabira tem um número, né, muito grande de cargos em comissão. Essa questão é discutida em Itabira há mais de 20 anos, né, o excesso de cargos em comissão, a questão dos cabines de emprego, que ficam a serviço do governo, né, levar para dentro da estrutura o pessoal que fez campanha, tudo isso. E a gente esperava, sinceramente, nesse momento, que houvesse uma redução, certo? Desses cargos amplos e que se focasse muito mais na questão do servidor de carreira, garantindo a ele, né, essa participação ativa dentro do serviço público, certo? Vocês não chegaram a pensar nisso, não chegaram a propor, né, uma mudança na legislação que aumentasse o quantitativo de cargos de provimento restrito? Vocês não chegaram a pensar dessa forma? Giovanni, então, hoje, eu estou até pegando um arquivo aqui, nós regulamentamos, criamos as funções gratificadas. As funções gratificadas, elas reconhecem e legitimam o papel do servidor. São 150 funções gratificadas hoje. Hoje, quantas funções gratificadas nós temos hoje? 26. Quais são as funções gratificadas que existem hoje na Prefeitura de Itabira? Os gerentes de assistência social, que são 8, nós estamos aumentando para 13, e o gestor de orçamento, que são 18. Então, essas funções são obrigatoriamente exercidas por servidores efetivos. Com a nossa proposta, nós criamos as funções gratificadas, e aqui nesse anexo, onde a gente traz, por exemplo, na educação pessoal e educação, a função gratificada para o vice-diretor escolar. Hoje o vice-diretor escolar ele não ganha nada por ser vice-diretor. Então a gente instituiu 42 funções gratificadas de vice-diretor. O gestor de orçamento, a gente corrigiu o salário. O inspetor escolar, nós instituímos uma função gratificada, que é uma vaga. Assessor de área operacional, isso aqui é uma importantíssima forma de contemplar o servidor. São 21 funções gratificadas, só podem ser ocupadas pelos servidores efetivos. Coordenador de unidades escolares, que são os CMEIs, que hoje não tem coordenação. Hoje a pessoa é coordenador com simples designação. Então ele passa a ter uma função, um pré-requisito, com remuneração. Deixa eu ver outro aqui. Inspetor escolar, né? O secretário escolar, que é um problema hoje que a gente tem, porque o servidor ele é assistente técnico administrativo, ele faz o serviço de secretário escolar, e aí depois ele tem ali uma série de transtornos, porque o que acontece? Ele tem aí essa distorção. Então o secretário passa a ser também função gratificada. Responsável técnico é o servidor que trabalha com o conselho. Então o servidor que tem CREA, o servidor que tem CRF, Conselho de Contabilidade, de Economia. Todo servidor que necessita disso é o RT que nós criamos. Então são 150 funções, Giovanni, somente para servidores efetivos. Eu ouvi uma pergunta do presidente dizendo sobre os gerentes de unidade de saúde, eles são cargos de nomeação, tá? São supervisores de unidade básica de saúde. Parece que os gerentes da SE, eles não estão tendo dedicação nenhuma, eles estão na conta, uma nova, da saúde, não é a oportunidade de educação ainda. Claro, mas eles estão à frente e não estão tendo dedicação nenhuma. Hoje, por exemplo, o Nectemático vai ser mais que sobre o gerente de unidade básica de saúde, ele é um cargo em comissão. Então, o gerente de unidade básica de saúde, ele faz o gerenciamento da unidade. Hoje, ele é um salário de R$ 3.300. Né? Até então, esse salário era de R$ 2.600. Com os reajustes que nós estamos concedendo,
ele passa a ter esse valor de salário de 3.300. A gente não está alterando, por quê? Porque ele é um cargo de comissão. Então, se eu alterar o gerente de unidade básica de saúde, o salário dele, eu gero um efeito cascata em todos os cargos de comissão da prefeitura. Então, a gente não aumentou o salário do gerente de unidade, por quê? O gerente de unidade é um 32, o chefe dele é um 33. Se eu aumentar o salário deles todos para 33, eu tenho que passar o chefe para 34. E aí o outro chefe dele, que é 34, tem que passar para 35. Então eu gero um efeito cascata, e aí tem uma questão que eu vou falar com muita tranquilidade, que a gente lá na frente, pode ser que daqui a um ano, nós tenhamos que trazer para essa casa um projeto de lei que trata sobre a questão da revisão do salário dos cargos em comissão, porque existe uma defasagem em alguns níveis. Hoje eu até tive a oportunidade de conversar com o vereador Guerreiro, vereador Júlio, vereador Carlos Henrique, a gente falava especificamente disso, que é o caso do vereador Heraldo fazendo o gerente de unidade básica de saúde. Se você, por exemplo, colocar lá enfermeiro, ele ganha piso, que é 4.750, o gerente de unidade é 3.300, então tem uma discrepância, tem realmente uma distorção. Só que por entender que agora não é momento, não é hora da gente fazer esse aumento de salário de cargos em comissão, a gente tomou a decisão de manter todos os cargos em comissão. Gabriel, tem muitos auxiliares técnicos, né, que fazem serviço de técnico de enfermagem, técnico, né? Você sabe disso, aplica injeção, aplica vacina, e eles estão com salário bastante defasado. O que está sendo feito com esse plano de carga de salário para ver essa situação deles? Se eles usar o gasto, por exemplo, para tudo. Você fala os auxiliares de... Auxiliares técnicos. A maioria faz trabalho de técnico de enfermagem, que aplica injeção, aplica vacina. Eles estão dentro do PIB. Não, auxiliares técnicos. Não estão dentro do PIB, não. Quem que tem auxiliar técnico? O PIB, ele tem o valor do piso da enfermagem, aí o técnico ele ganha 70% do valor do piso e o auxiliar ganha 50% do valor do piso. Então, no plano, quando a gente aprovar o plano, esse auxiliar que o senhor está colocando, ele vai ter esse reconhecimento salarial e vai melhorar o salário dele. Então eles vão perceber a metade. É porque muitas vezes fala piso da enfermagem. Licença. Então, por exemplo, o piso, o enfermeiro vai ser 4.750. O técnico de enfermagem, 3.325. E o auxiliar de enfermagem, os parteiros, acho que a gente nem tem na prefeitura, 2.375. Então, quando a gente fala piso da enfermagem, é da enfermagem, é do enfermeiro, mas tem o técnico e tem os auxiliares. E é lei federal. Tá? Então, ele vai... Vai destacar que seu salário inicial. Pode falar. Seu salário inicial da carreira. Então, cada letra tem mais 5%. E hoje nós temos os auxiliares, são letras bem avançadas. Só um comentário que a Marina está trazendo. Hoje o salário é 1.647. 1.747,23. Com o plano aprovado, que traz a lei do piso da enfermagem federal, vai para 2.325. Então nós estamos falando aí de um aumento de R$600 de salário. Que é lei, aí lembrando, gente, que é lei federal. As merendeiras, estão chegando muitas merendeiras reclamando aqui. O que está sendo feito para elas esse plano de carga de salário? As merendeiras, gente, é uma classe que a gente olhou com muito carinho, e o senhor mesmo levou para mim várias vezes essa demanda. Primeiro ponto que a gente conversou com elas, que elas tinham uma demanda muito grande, que elas se sentiam prejudicadas, e a gente entendeu isso, que era principalmente do cronograma do ano, do calendário. Dava o mês de dezembro, a escola parava, os alunos, o professor, a diretora, todo mundo estava de férias e só a merendeira lá, sem alunos, sem nada trabalhando. Então o que nós fizemos? Nós incluímos as merendeiras, que hoje são no quadro geral da administração, nós colocamos elas lá no quadro da educação. Então quando tiver o período de férias escolar, que a escola para, dentro da organização da educação, a merendeira vai ter o direito de ter o descanso como outro. Outro ponto que ela sempre nos pediu também era aquela questão do aumento do número de vagas no quadro. Por quê? Porque estava tendo uma sobrecarga. O senhor mesmo trouxe isso para mim várias vezes, a gente conversou, elas estão se sentindo cansadas, porque nós vamos fazer um serviço de 2 pessoas, de 3 pessoas. E aí, de imediato, quando o senhor levou aquele pedido, a gente conversou com a secretária Nélia, e a gente já tem hoje a equipe das meninas do Facilita atuando nas escolas para ajudar.
E nós estamos mudando com a educação o contrato nosso, que hoje é de faxineiro. Nós estamos mudando as faxineiras que tem nas escolas para auxiliares civis gerais. Para quê? Para que a merendeira, ela cuide da merenda, ela cuide da alimentação. E o auxiliar civis gerais, ele cuida ali, por exemplo, da limpeza, da organização, deixar a escola arrumada, vamos dizer assim, para não sobrecarregar. Aí qual é o outro importante ponto delas? As merendeiras, elas são um quadro ensino fundamental e completo. E aí, não faltou esforço nosso, nós tentamos por várias vezes, quando a gente tem um quadro, se a gente dá qualquer aumento para quem está nesse quadro fundamental e completo, e eu subo ele, por exemplo, R$100, eu criei uma distorção aqui, porque todo mundo que é fundamental e completo é um salário. Todos que estão aqui no médio, a gente organizou dessa forma. Então, se eu aumentar para elas e não aumentar para o outro, eu crio um efeito cascata reverso, né, que eu vou ter uma desestruturação. Então, o que elas passam a ter, Beraldo? Elas passam a ter a progressão, que hoje já existe ao longo do tempo, que é a progressão vertical, eu sempre confundo, horizontal, desculpa, a horizontal, que todo servidor tem direito, e elas passam a ter a progressão vertical. Isso é muito importante falar, gente, para todo servidor, que até então só o ATA e o artífice que tinha essa progressão. O artífice tinha artífice 1 e artífice 2. E o ATA tinha ATA 1, 2 e 3. Como que é agora? Toda a carreira vai progredir 1, 2, 3, 4 níveis. E antes essa progressão era até uma determinada letra. Parava em 30 anos. Em 30 anos não progredia. Agora progride até 35 anos. No caso das merendeiras, elas vão ter essa oportunidade de progredir, que é aumentar o salário ali. E tem também outro ponto importante que eu queria trazer, que é o complemento, que é uma coisa que é difícil explicar, mas eu queria contar com a atenção de vocês para entender essa parte. O salário das merendeiras, hoje, é 1.357. A tabela salarial delas é essa, 1.357. Elas recebem 1.357? Não. Elas recebem 1.647. O que é essa diferença? É uma complementação. A prefeitura complementa o salário delas. O que muda quando a gente corrige a tabela e passa a colocar o salário delas como 1.647 na tabela? Hoje, a contribuição do imposto de cabine prévio delas é em cima de 1.300. A progressão é em cima de 1.300. A férias prêmio, tudo que ele tem direito é em cima de 1.300. Então, quando a gente passa para 1.647, nós estamos incidindo os benefícios com um valor maior. Isso, ao longo aí de 10 anos, 5 anos da carreira, dá um impacto muito grande para os merendeiros. Por isso, vai trazer um reconhecimento salarial para elas nesse sentido, né, Denise? Na verdade, quando elas progridem, elas perdem a complementação salarial. Então, elas não percebem essa progressão quando elas progridem. Então, vai diminuindo, vai só achatando a complementação e elas nunca sabem aquilo ali. Então, aumento real, elas tiveram um aumento real de mais de quase R$300, né? De 1.375 para 1.647. Só que elas vão deixar de receber essa complementação salarial, né? O inicial. E agora, quando tiverem progressão, vão efetivamente ter progressão. Porque quem recebe complementação não sente progressão. Sim. Ô, Gabriel, os atos probatórios. As merendeiras, uma grande queixa delas é que, na verdade, elas não recebiam 1.647 com a complementação. Elas recebiam 1.650. E aí, quando vocês colocaram aqui, tiraram R$3 do salário delas. E aí, elas deixaram de perder os 3, mas nunca perderam os 5. E aí, está dando essa diferença. Na prática, elas trouxeram aqui, na prática, tem essa diferença de R$3, né? Se houver algum caso desse específico, de trazer para nós. Por quê? Porque receba 1.647 e 23 centavos. Qualquer coisa diferente. Tinha mais de 30 merendeiras, todos falaram a mesma coisa, elas recebiam 1.650 e passaram a receber 1.647.
1.647. Deixa esse do outro lado, Esse salário de 1.647, ele passou a vigorar a partir de março deste ano. Ou seja, antes disso, eles não recebiam mais que isso. Pode ser que lá em maio, ou abril, não me lembro bem, que o salário foi reajustado e a gente pagou um retroativo, o salário tenha vindo um pouco maior. As pessoas que têm inquênio, o salário soma vencimento, essa diferença inquênio. Na hora que você desconta em carteira prévia, pode ser que o líquido dele. Os 1.300 alguma coisa, com o valor da complementação, dava 1.650. A gente vai ter que fazer essa verificação. Eu realmente não tenho conhecimento disso. Sabe, por acaso, o nome de alguém já para pedir para olhar? Já está olhando, tá? Já está Nós vamos olhando. verificar essa questão. E realmente, eu não sei se os senhores lembram, no dia que eu prestei conta, quando a gente trouxe assim, a minha prestação de conta relativa a maio, junho, julho, agosto, setembro. Aí tem uma variação exatamente no mês de maio, onde a folha de em média 17.543, ela chega em 17.999. É exatamente no mês quando a gente pagou o retroativo do reajuste. Muito servidor conseguiu entender, mas peraí, aumentou o salário, depois diminuiu? Não, é porque teve um pagamento retroativo. Ô, Gabriel. Elas estão classificadas como cargo de extinção, porque vai mudar para agente de apoio, né? Na verdade, essa confusão da nomenclatura é porque o agente de apoio é a classe que elas se encontram dentro. Elas estão em carreira sem ingresso porque elas são de nível fundamental incompleto. Então, todas que entrarem a partir do concurso, elas têm que ter médio completo. Não é fundamental médio completo, é somente isso. Está entrando em extinção porque a gente não pode fazer um concurso com a mesma atribuição. Elas não estão como agente de apoio, porque elas vão estar agente de apoio e vão ter outras pessoas como agente de apoio e eles sobram está em qualquer lugar. O agente de apoio é só a subclasse. Gabriel. Não, ela quiser, porque o próximo concurso vai ser cargo e função desse cargo. Mas seja, apoio de educação, função, merendeiro. A mesma coisa, porém os requisitos de acesso é que vai mudar. Então, quando vai para a carreira sem ingresso, é justamente metodologia, né? Para a gente não infringir legalidade e tal. Então, o próximo concurso vai ser o cargo, agente de apoio, com a função merendeira. E o requisito de escolaridade vai ser o ensino médio. Deixa claro que não existe. Lembrando. Aí, é importante de falar que ninguém vai ligar para a instituição. A gente fala carreira sem ingresso. Porque o cargo sem extinção, é importante frisar isso. O cargo em extinção, muito tempo ele paralisou-se ali, ele ficou esquecido. A carreira sem ingresso não entra mais ninguém nessa carreira do concurso, mas ela continua progredindo, ela continua tendo os benefícios e a vida desse servidor ela vai acontecer até o dia da sua aposentadoria. O Gabriel, que é mais vereador, quando eu fui liderança, eu propus para o governo, toda vez que tiver discussão de algum projeto, para que possa vir o secretário da pasta para discutir. Então, hoje nós estamos em discussão em questão aqui da reforma. Então, vamos atentar contra a reforma, e quando vier para cá o plano de cargos, com certeza agora está gerando várias dúvidas, e vai acontecer quando vier o plano de cargos, o Gabriel vai retornar para sanar todas as dúvidas, e nós teremos aqui pessoas interessadas que vai
discutir sobre o caso, e com certeza vai ter merendeira, vai ter outras classes também que vai querer tirar dúvidas, só para a gente nos organizar aqui enquanto está sendo discutido no dia de hoje. Beleza, Gabriel? Obrigado. Combinado. Ô, Gabriel. Oi? Cara, tu tá falando, mas você, várias vezes você quer contar que você conseguiu. Os ACAS está falando o seguinte, que eles têm os atos regulatórios e tem muitos que vão entrar no nível 2, né? E os outros que não cumprem os ACAS aí, 160 ACAS que vão ficar para trás aí, e eles vão ficar prejudicados por causa do aumento aí de R$80. E a gente esteve conversando isso com alguns servidores, alguns ACAS antigos, e eles falaram para nós assim, eu demorei 5 anos para ter isso, demorei 6 anos para ter isso, demorei 7 anos para ter isso, mas e os outros, por exemplo, só um minutinho, gente, só um minutinho, teve 14 anos, só porque eu não tive como comida anônimo, ou como talvez ter tratamento de rede adequado, ou como ter uma universidade boa, eu não posso punir os outros que estão hoje não, se pode ter não. Não, a universidade probatória é dele, mas ele pode ser feito sim. Isso aí é egoísmo, porque pode ser feito sim as pessoas que assim concluem o estágio probatório, está caindo no nível 2. Isso aí chama-se egoísmo, não querer o próximo seja. Isso aí é egoísmo. Não adianta falar nada, mas é egoísmo. É egoísmo. Outra coisa é sobre. Outra coisa é sobre o presmagem. É o seguinte, o prefeito no início do mandato dele, ele mandou para essa casa o projeto. Deu uma programada na área, todo mundo tocando, a gente tinha um desgaste muito grande, né, para votar ele. Aí agora, simplesmente corta. Quer cortar? Não. Tem outro jeito de tirar, olha. E ele está colocando, por exemplo, não, dessa forma não pode ser de outra forma. Olha, é só você olhar o ponto que está sendo feito hoje, para eles estar cumprindo meta, que antes talvez eles conseguiriam, por exemplo, dentro de 3 meses, com 130 milhões. Mas não para. Não. Se ele criou naquela época e ele veio aqui e falou que aquilo ia dar certo, então é ele que é errado. Ele errou. Ele errou. Ele veio com fundamentação. E quem prova que hoje não seja errado também? Não, vocês estão falando aí. Então vocês estão errados hoje também. Calma, presidente. E eles, ou não eles que estão, por exemplo, que você quer explicar aqui? Por favor, explique. Deixa eu só falar só um minutinho antes. Primeiro eu queria dizer, gente, que a minha vinda de hoje ela trata exclusivamente da administração, da reforma administrativa. Nós não viemos hoje, com todo respeito, presidente, para discutir o plano de cargos. Eu ouvi com todo prazer, ouvi preparado para tirar todas as dúvidas relacionadas ao plano de cargos, para que nós defendêssemos tudo. Só que hoje eu gostaria que a gente atentasse à modernização administrativa para a gente ganhar tempo, respeitar o servidor do Estado e também o trabalho do Eu não vou ganhar tempo nunca, Gabriel. Você foi chamado aqui várias vezes para apresentar, para receber, mas você não recebeu. Tem que respeitar o momento que você está aí. Não foi recebido. Você não recebeu hoje aqui, não. Qual categoria não foi Você foi recebido, gente? Não vai receber, não. Não. Olha as mensagens que eu mandei para você aqui. Que você respondeu a mensagem? Os auditores nunca se reuniram? O sindicato não respondeu vocês, não? Porque o sindicato foi respondido, entrou em nome de vocês, eu tenho isso tudo protocolado e eu posso provar. Será respondido, porque uma das situações, inclusive que a Maria Emília me passou, está em análise contábil e vai ser respondido na hora certa.
Não foi porque ainda não tem resposta. Porque não é simplesmente eu trazer uma resposta de forma irresponsável e jogar a baia, porque eu não seria consequente resposta. Pessoal, deixa eu organizar aqui, fazer um centramento do processo. Nós temos três projetos em discussão. Hoje a reforma administrativa e a criação de 3 secretarias. O mais almejado e desejado por todos é o plano de cargos e salários. É por isso que toda hora se confunde nas discussões. Eu vou fazer uma pergunta da reforma, tá, Gabriel? Mas só para deixar claro para vocês. Tendo a aprovação das comissões, não significa que o plano de reforma administrativa vai ser aprovado pela Câmara. Ela pode ser aprovada e vai ser criada, vai ter alteração, criação, ela vai ser rejeitada e não vai ter nada disso. Mas a parte boa é, indiferente da aprovação ou reprovação, não obsta a votação do plano de cargos e salários. Correto? Então isso é um ponto que tem que ficar claro. Em relação à pergunta aqui, Gabriel, da reforma administrativa, imagino que seja algo do pedido do prefeito, possivelmente, criação da Secretaria de Cultura. E nós não vimos aqui como é que vai ser feita a questão da Fundação Cultural, que continua com o estado de secretaria. É uma secretaria atuante, é uma secretaria que faz os agentes da cidade, inclusive reconhecido por nós aqui. Como é que é isso em relação à defesa da reforma administrativa, até para estar os votos aqui para essa criação? Tá? Vereador Rodrigues, pergunta extremamente pertinente e importante de esclarecer. Hoje, a gente tem um modelo em várias cidades do país, e Belo Horizonte é um benchmark, é um local onde nós apresentamos para ver, onde existe a Secretaria de Cultura e Turismo e onde existe uma fundação. É como se a Secretaria Municipal ela fosse responsável pela política pública, ela é responsável pela elaboração, pela diretriz. É a partir dela que se desenha como que vai se dar os projetos e os programas culturais do município. E a Fundação Cultural já existe ali, o Memorial, a Biblioteca Luiz Camilo de Oliveira Pena, a Casa do Drummond, o acervo de Carlos Drummond de Andrade, as ações culturais que já são realizadas continuarão sendo realizadas pela Fundação, continuarão existindo e a Fundação conversando com essa secretaria, no sentido que a secretaria ela traça a diretriz e a política pública. E a Fundação existe como gestora para realizar, para fazer acontecer como já é hoje. Bastante esse tempo, porque as duas coisas confundem, na verdade, a Fundação funcionou até hoje como uma Secretaria de Cultura no nosso município, né? E outro ponto importante trazer é a reformulação da Fundação Cultural, onde lá vai ter a estrutura administrativa de lá e o plano de cargos da Fundação, inclusive tem um compromisso de gestão de a gente fazer um concurso público para lá, que é uma questão que envolve até um TAC do Ministério Público. Então, a Fundação Cultural, a gente vai reorganizar a estrutura, vai fazer um novo plano de cargos e chamar concurso para reorganizar lá. Então, gente, a reforma administrativa, vou passar para vocês, ela é muito ligada à criação das 3 secretarias, das funções de confiança e das funções verificadas. Pelo sim ou pelo não, nós vamos avançar com ela, porque é ela que nós vamos votar depois, o que a gente mais interessa, que é o plano de cargos e salários. No plano de cargos e salários, nós vamos ter as respostas do vereador da gente vai receber, nós vamos ter sugestão dos outros vereadores. Já estou avisando para vocês que internamente nós estamos estudando possibilidade de emendas partidas do legislativo que não vira funcionalidade do projeto, não interfere em matérias financeiras do projeto. Aí nós temos capacidade de fazer algumas aqui e nós vamos entregar um produto final que vai ser bom para vocês. Então, Gabriel, a minha pergunta foi essa da cultura, então acho que uma dúvida que poderia surgir. E aí, presidente, mais colegas. E aí, vereador, eu queria dizer que é importante sua pergunta, porque ela pode trazer uma confusão também de fundação da cultura. Sobre a estrutura administrativa, é importante a gente frisar muito que ela organiza as estruturas de uma certa forma e acaba com as áreas sombras. Hoje a gente tem várias áreas sombras dentro da prefeitura, secretarias fazendo funções iguais, e a gente está reorganizando isso. Perfeito. Por mim, tranquilo, tem algumas pessoas que querem manifestar, pode ficar à vontade, por favor. Dentro da reforma, tá? Você mais dentro do plano.
quando o governo iniciou, eu estava na comissão. Eu sou da Fazenda. Quando começou o governo, eu estava na comissão, lá no Prefeito, e a gente foi convocado numa sala lá no Pará, numa casa, e a gente foi sabatinado, fazendo diversas perguntas e tal. E pelo que foi colocado, a proposta seria reduzir, não lembro do percentual, mas um número considerável de cargos. E o que você está trazendo para a gente é que o número vai se manter. E aí você explicasse assim, essa mudança de entendimento. E assim, não tem dúvida sobre o plano de cargos, mas parece uma falta de economia, né? Eu falo que nada mais importante na vida, principalmente na administração pública, do que o próprio amadurecimento, do que a gente olhar e entender a real necessidade. Hoje, passados 3 anos, e com uma estrutura de servidores efetivos, como nós apresentamos, onde a gente cria uma estrutura de nível superior, de nível técnico, de nível médio, uma estrutura robusta de reconhecimento salarial, onde a gente tem uma estruturação gerencial para o servidor e com a criação de 3 secretarias municipais e uma estruturação de um quantitativo tão robusto, nós entendemos que não poderia se ter uma criação, ampliar cargos, aumentar cargos, mas sim trabalhar com o atual quantitativo, remanejando, reorganizando. Vou dar um exemplo da Fazenda, que é a secretaria que você está. A Secretaria da Fazenda hoje, vereadores, já por muitas vezes teve um sério problema, que ela é dividida em 2 áreas: tributação e as 2 superintendências, a tributação e a superintendência de finanças. O que nós estamos fazendo na reforma administrativa? Nós estamos dividindo ela em 3 áreas: tributação, finanças e contabilidade. Exatamente para. E a Fazenda é uma das áreas mais estruturadas. É onde a gente está criando cargo. A Fazenda tem 1 cargo a mais 34, 3, 4, 5 a mais 33, ou seja, é uma questão técnica. A criação desses cargos em alguma área, em decorrência de não aumentar, foi exatamente para entendimento técnico. A Fazenda, como existe hoje, para dar condições dela rodar melhor, ela tem que ter uma estruturação de gerenciamento de chefia. Então o entendimento é esse: diante de um estudo, de uma análise, disse que é um ano nessa casa, e repito, não faríamos correndo, não faríamos nada apressado, mas faríamos com responsabilidade. A gente entende que responsabilidade é manter o que existe hoje, mas ajustando dentro das nossas necessidades. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Mais alguma pergunta? Alguma sugestão? Mais alguém quer falar? Claro. Lembrando que, e aí aqui eu reafirmo isso. Lembrando que eu nunca fui convidado oficialmente, como fui hoje, para discutir o plano dessa casa. Para discutir o plano na comissão dessa casa. Agora eu tenho que olha só, eu mandei um ofício para a prefeitura dizendo que nós estávamos fazendo reuniões específicas aqui com 2 categorias, junto com o sindicato, convidando alguém da prefeitura para participar. Além de enviar o ofício, eu conversei diretamente com você no telefone. Você disse que enviaria alguém, não enviou em momento algum, não deu notícia mais, parou de responder, parou de responder o áudio. Então, assim, nós precisamos ver, sabe por quê? Esse pessoal está aqui ansioso, é pelo plano de cargos. Então é bom que vocês saibam, que a gente está falando aqui na frente deles, que está faltando resposta da prefeitura. E ainda está faltando o impacto anual do Ipaquira Prévio. Então, nós somos responsáveis por fazer o controle de legalidade. E tem documentos como o impacto anual que ele não pode faltar. E aí vão querer que falta um projeto para depois se mandarem lá para o Ministério Público e a bomba cair aqui na nossa mão, tá entendendo, Giovanni? Então a prefeitura precisa mandar o estudo de impacto atuarial do Ipaquira Prévio, que ainda não está no projeto. Então está tendo todo esse movimento, inclusive da senhora Delma que está aí do seu lado, faz todo o movimento falando para votar ontem, mas ela sabe que esse documento que é imprescindível não está no projeto. E os números?
Gabriel também sabe, que ele foi convidado sim para estar aqui e não esteve. Então, as perguntas dela são sempre. Nós precisamos do compromisso. Lembrando que inclusive nas audiências públicas oficiais da Câmara, também não teve nenhum representante da Prefeitura. Coisas que vocês estão respondendo aí agora sobre as merendeiras, por exemplo, já podia ter esclarecido. Mas isso esclareceu para a senhora. Esclareceu, sim. A senhora poderia ter passado para as pessoas o que eu te informei. Eu passei. Então, foi esclarecido. Mas e as outras questões? Mas eu expliquei todas as questões. Não, eu só no primeiro. Senhores vereadores, eu vou me atentar à reforma administrativa. Não, quero dizer que não responderei nesse momento sobre o plano, estarei na hora certa. Não, se eu fazer perguntas sobre o plano, eu respondo para as pessoas. Você disse que toda vez que foi convidado você esteve aqui e você não esteve. Na primeira conversa que nós tivemos por telefone, você esclareceu sim sobre as merendeiras, eu passei isso para o áudio. Das outras vezes que nós tivemos vários dias de reunião aqui, não teve ninguém, você não me atendeu mais, não respondeu mais as mensagens e não respondeu ainda o ofício que nós enviamos para a prefeitura. Então nós precisamos dessas respostas, porque o que não puder ser resolvido por lá, de repente a gente pode fazer uma proposição de fazer por emenda. Então, o projeto é concentrar na velocidade da luz da resposta, está entendendo? Então, deixa eu fazer uma sugestão aqui. Só um minutinho. O Gabriel, ele vinha aqui falar para os seus vereadores que ele não vai responder, que ele não vai atropelar ou de falar para os seus vereadores. Olha, como é que vocês estão representando nós? É um absurdo. Eu não ouvi falando Ele é secretário rural, está gravado aí. Você ouviu ele falando? Vocês ouviram ele falando? Ele falou. Aí agora eu vou responder amanhã. Nós respondemos. Então tá, vamos organizar aqui, ó. Vamos lá. Nós vamos. Vamos lá. Reforma administrativa. Pessoal, deixa eu organizar aqui, ó. Já deixei claro que pelo. Pessoal, como Gabriel, vê se você tem essa disponibilidade aqui. Vê se vai ficar legal, Heraldo. Vê se então. Presidente Heraldo fez uma manifestação aqui que quer que discuta o plano de cargos antes de votar a reforma. É isso? Perfeito. A reforma não tem muitas dúvidas. Nós já estamos discutindo ela hoje e não surgiu nem perguntas em relação a ela. Eu acabei de afirmar aqui, Bernardo, que pelo sim ou pelo não, se ela vai ser aprovada ou não, ela não vai obstar a tramitação do plano de cargos. Faz essa correção, a sugestão da Rússia, essa correção da questão financeira aqui desse impacto. Na segunda-feira, na reunião de comissões, nós já deixamos isso de lado. Porque não tem isso disso. Se quiser uma pergunta de plano. Escuta, deixa eu ver a sugestão. E aí, nós discutimos o que realmente interessa na segunda-feira, que é o plano de cargos. E aí, nós vamos fazendo falar, merendeira, nós vamos convidar, nós vamos chamar todo mundo e Gabriel vai preparar para isso. Se a gente esmiuçar e conseguir superar todas as dúvidas na segunda-feira, e tiver tudo de acordo, a gente já está apto para pautar na terça. Nós vamos trabalhar nossas emendas, nós vamos ver que a resposta não, eu não posso garantir isso, gente? Mas é uma celeridade. Porque aí, ó, só para geral, porque aí, o que acontece? A reforma ele vai mandar amanhã. Vai mandar amanhã. Vai mandar amanhã, porque na terça, Rodrigo, então na segunda a gente recebe o Gabriel aqui, com a classe de servidores, as classes que a gente está recebendo as demandas, as classes já estão vindo, e discutimos o plano de cargos. Muito possivelmente ele não vai entrar na pauta de terça, porque a discussão dele é muito complexa. Mas se esmiuçar e tiver tudo superado, nós não podemos falar nessa informação. Da hora, né? Eu não posso amanhã, a gente tem uma finalização do outro projeto. Às vezes na sexta-feira, ou uma extraordinária na segunda pela manhã, para a gente já começar a discutir junto com o servidor da fazenda, com o merendeiro, com quem quiser. Na segunda cedo, a gente discute segunda cedo, eu me comprometo junto com a minha equipe, com a consultoria que foi contratada. A gente fica aqui, se for preciso, a manhã inteira à disposição do servidor, a gente discute.
depois tem a reunião da segunda. Se tudo tiver dinheiro entendido, por que não, se o presidente entender, coloca em pauta para terça-feira, e na terça vota a reforma, estatuto, plano de cargos, e está virada a página de servidor e a coisa para a sugestão é se tiver superado todos os questões. Porque aqui, ó, da reforma surgiu só uma dúvida. Tem um erro aqui na questão de impacto. Superou isso, não vamos discutir o quê? Aí ele vota. Tem gente que não quer, vota contra. Tem gente que quer, vota a favor. Eu entendo que o superar, ele se dá muitas das vezes, e aí, só um minutinho, eu acho que o superar nesse sentido se dá, até em respeito que o vereador colocou, e os colegas servidores da Fazenda aqui, muitas vezes dá resposta, porque pode ser que a resposta desejada é uma, mas a resposta dada vai ser outra. Então, quando eu falo superar, é ter um entendimento correto e final de todos os pontos. E se for possível, nós vamos analisar com muito claro. E eu tenho certeza que foram propostas que têm pertinência e que o governo também pode se adequar a fazer. Isso é o nosso objetivo. Se não fizer também, tem que justificar. Olha, não fiz porque eu não quero fazer, eu não posso fazer, e é você. Aí vocês estudaram, pode dizer que já no meio e voltou atrás da votação. Agora eu vou olhar de todo mundo. Não, mas só um ponto, vereador. Vereador, só um ponto. Eu orientei, eu posso provar, só um minutinho, Adriana. Todos os servidores públicos, eu passei essa orientação para os meus colegas secretários que estão no grupo. O servidor que está aqui, o servidor efetivo, que quisesse vir era para solicitar o seu secretário, independente se é a favor ou é contra, ele poderia estar aqui. Tá? Então. Ela não precisa falar. Você vai solicitar para ser liberado. Essa discussão também da secretaria, da nova secretaria que está surgindo da Segurança Armada, manda no que vem, tira dali também, que é muito complexa essa discussão. Aí você manda a emenda retirando ela também, que aí assim, aí a discussão vai ser bem menos escuro, vai encaminhar o plano de carga salário, vai encaminhar o estatuto, vai poder ouvir os outros servidores, que essa aqui, essa secretaria, você nunca vai precisar dela agora, você tem que adicionar que vem. Lembrando, vereador, só um adendo. A guarda municipal, a estrutura da guarda, da segurança pública, são cargos de provimento efetivo que vão ser oriundos de concurso público. Não está aqui não. Está lá no plano de cargos e salários que já está aqui. Aqui eu posso até. Mas nem da criação da secretaria. Não. A secretaria é de segurança, mobilidade e defesa civil. Lembrando que mobilidade já é estrutura que existe, está lá na Secretaria de Obras, nós estamos pegando e passando. Defesa civil é uma estrutura extremamente necessária de ser criada, que não existe hoje. São dois cargos, é uma coordenadoria e uma gerência de defesa civil. E o cargo que está criando em comissão de guarda é só um, que é o comando da Guarda Municipal. Então, não tem na reforma criação dessa estrutura, é um cargo, tá? O resto é defesa e mobilidade. Nós vamos estudar o caso dos três, então, aí você vai, a gente sugere às vezes, vocês mandam com a emenda para cá, com essa emenda para tirar a secretaria. Aí, cara, vocês mandam que a gente vai dar um passo a mais no projeto. De qualquer forma, Gabriel, vamos deixar combinado aqui no horário convencional das comissões. Na segunda-feira, 14 horas, nós vamos discutir plano de carga. Beleza, Rose? Plano de carga lá. Porque a reforma, agora a gente vai dar. Vocês estão celebrando essa questão da correção. Não estou garantindo que vai dar falta, quem depende do presidente, mas da nossa parte nós vamos resolver. A correção dela já está.
muda em nada. Não muda em nada se ela voltar, se ela chegar hoje, chegar lá e falar, está corrigido aqui, está identificado os valores, porque, como eu estou falando, ela é pelo voto. Nós não sabemos se todos os vereadores têm interesse na criação. E se tiver a maioria de vereadores que não tem interesse na criação? Nada disso vai avançar. E aí, nós vamos estar a discussão de uma questão que toda hora a gente entra que é do plano, o ponto de alto já está praticamente resolvido. Então, aí já é questão de entendimento. Vale a pena, tem que criar, não tem que criar, é outro departamento. E aí, Gabriel, você já vem preparado para segunda-feira? 14 horas, vai discutir plano de carga salário, que é o que mais afeta as carreiras de vocês. E daí para frente, mas estou deixando claro para vocês que pauta não é comissão que faz pauta. Comissão só dá os pareceres e deixa liberado para as determinações da mesa diretora, tá bom? Por exemplo, a sugestão, como a segunda entrou, a discussão do plano de dados, talvez suspender a apresentação do secretário, porque acredito eu que dessa extensa discussão, o secretário vai apresentar essa proposta. Então, talvez suspender a apresentação dele no segundo. Mais alguém quer fazer outra palavra? Nós estamos nesse momento, então, encerrando essa reunião extraordinária de comissões e aguardamos todos na próxima segunda-feira, às 14 horas. Boa tarde, muito obrigado. Olívia, só para atender que você perguntou, Gabriel, ele já gostou.